Todos abriram, amém? Amém. Irmãos, para o céu descer e para a igreja subir, depende de como você vai receber essa palavra. Amém. Amém? Amém. Se vocês querem ver o céu descer, eu também quero. Amém. Glória a E Deus. quando a irmã Grace estava orando aqui, ela falou acerca dos dons espirituais na oração. Atos 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde eles estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou por cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados comentavam um com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretentes e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandezas, sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estávamos absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isto. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: eles estão cheios de vinho novo. E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, eu estava meditando nesta palavra, comecei a ler o livro de Atos e parei lá no capítulo 21, creio eu, devo encerrar amanhã. São 28 capítulos, não é isso? Creio eu que acaba ali com Paulo ensinando a palavra de Deus. Coisa rara hoje. A pessoa morrer ensinando a palavra de Deus. Porque muitos se desviaram, não é isso? Da fé, muitos apostataram, né? A Bíblia vai falar que o Espírito Santo de Deus certamente diz que nos últimos dias apostatariam alguns da fé, não é isso? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de... Em quantos lugares, irmãos, está sendo pregada a doutrina de demônios? Em quantos lugares as pessoas estão levando azeite para casa, pedra para casa, objetos ungidos para casa? Em quantos lugares as pessoas estão botando um copo d'água para o pastor ungir, para você beber? Então a Bíblia vai dizer também que nos últimos dias teriam dias trabalhosos. E nós somos pastores que nos esforçamos em ensinar aquilo que é correto, em ensinar aquilo que é vivo, ensinar aquilo que transforma a vida. Só tem uma coisa que pode transformar a minha e a sua vida, é o Evangelho genuíno pregado na sua essência. Então eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos se encontra na graça. É depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus,
Mas antes de ser assunto aos céus, está assentado à direita de Deus. Ele fala para o seu discípulo ficar para que do alto seja revestido de... A pergunta é, cadê esse poder na igreja hoje? Até nesta igreja, não estamos fora disso, não. Que muitas vezes a gente se julga, né, muito espiritual, por fazer parte da igreja cristã, voz da verdade, na qual o evangelho é pregado na sua essência. Mas de que adianta sair daqui um ensinamento se nós não colocarmos em práticas? Porque eu leio isso aqui, eu me transporto lá para dentro. Eu perguntei ao pastor esses dias, o meu irmão e pastor, eu falei, será possível que nos nossos dias nós vamos conseguir viver isso aqui? Ele falou, possível é. Mas tanto eu quanto você temos a noção e a consciência de que estamos muito longe de ser como os cristãos do passado. Por conta do entretenimento, por conta da falta da busca, porque não conseguimos ficar um dia sem tocar no celular. Não consigo, irmãos. Por mais que a gente tente, eu tenho que ser sincero, a espada tem que cortar aqui, porque eu quero viver Pentecoste. E viver Pentecoste, mas irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, infelizmente ainda estão no tempo da ignorância, você há de concordar, você que está sentado aqui, um dia também você acreditou que ser pentecostal era pular, sim ou não? Alguns de nós fomos resgatados dessa doutrina. Conforme as pessoas chegam até aqui, até a minha, até você, a tua igreja, ela é pentecostal ou ela é normal? Não, a nossa igreja não é pentecostal nem normal, ela é sobrenatural. Porque eu quero viver o sobrenatural, e o sobrenatural não é marchar no poder. O sobrenatural não é pular. Porque o Espírito Santo de Deus, quando foi derramado na sua totalidade sobre a vida de Pedro, a Bíblia não relata que Pedro pulou. A Bíblia não relata que ele sapateou, a Bíblia não relata que eles marcharam no poder. E hoje, infelizmente, amados irmãos, aquilo que era para ser a verdade dentro dos templos, dentro das igrejas, não está acontecendo mais. Na qual eu estava assistindo um culto de um determinado pastor, que eu não conheço, que as pessoas vão ali e lotam a sua igreja porque ele tem o dom da revelação. Ele começa a revelar, e revela, e atira para tudo quanto é lado. Não estou dizendo que eu não creio no dom de revelação, porque nós vamos entrar no dom da revelação, e eu quero que os dons espirituais sejam derramados sobre a sua vida. E como eu quero isso? Como eu quero ser cheio do Espírito? Como eu quero ter o dom de discernimento? O dom do amor, o dom da palavra, o dom da ciência, os 9 dons, completando com um 10º dom, que é o dom do amor. E Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E é outro dom que está faltando em alguns lugares. Mas não pode faltar na tábua do seu coração, filho. Por mais que a pessoa te odeie, você tem que amá-la. Porque a Bíblia vai dizer, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ou eu sirvo a Bíblia, ou eu sirvo a Satanás. Porque é o diabo que te odeia, ninguém te odeia. É o espírito maligno que está na vida dessas pessoas e coloca esse sentimento de inveja, de rancor, de mágoa, na qual Satanás lá, quando ele era, antes de ser o diabo, ele via na eternidade, na glória, era o querubim ungido pelo Senhor, conseguiu enganar 1/3 dos anjos. E hoje eu estava ouvindo também a escola bíblica dominical, todo dia às 9 horas da manhã, é transmitido pela live. 9 horas da manhã, no qual o pastor estava falando acerca de remorso e arrependimento. Quem viu, diga amém, ou ouviu pelo menos parte. Amém. Há essa diferença também no dia de hoje. O que é arrependimento e o que é remorso? Você vê isso na vida de Judas. Tem muitas pessoas que querem a bênção de Deus, que querem viver o Evangelho, que quer viver os dons espirituais, quer ter tudo de Deus, mas não se arrepende. E arrependimento verdadeiramente ele move o coração do Senhor. Arrependimento sincero, a tua vida ela é transformada e não demora muito tempo, porque Deus não demora, Ele não tarda não. Quando a gente toma uma posição, Ele opera no dia, na hora que Ele opera. Cabe a nós tomarmos uma atitude, uma postura, porque nem tudo Deus vai fazer, irmãos. Eu fico lendo Atos dos Apóstolos, meu Deus, será que neste tempo ainda vamos viver Atos? Porque a gente pensa que expulsar um demônio é tudo, a gente pensa que ver uma cura, ver uma libertação é tudo. Não, irmãos, eu estou falando de pessoas aqui que foram arrebatadas de um lugar para o outro, vivas. Enquanto o irmão orava, eu falava, Senhor Pedro, Felipe,
Silas, Paulo, Barnabé, a esposa de um homem que trabalhava com Paulo, Áquila, a sua esposa Priscila, as mulheres também viviam, porque tinham 120 aqui, tinham mulheres. Então eu quero chamar, convidar eu e a você a viver o que está escrito. Eu quero te convidar para terça-feira, agora escreve aí na tábua do teu coração, porque não tem nada mais importante na tua vida do que estar aqui no culto de oração da cabeça no chão, aqui no pó, pedindo a Deus, derrama dos teus dons sobre a nossa vida. Encha-me no teu espírito, mas para isso você tem que dobrar os joelhos, se arrepender de corpo, de alma, de espírito, consagrar a tua vida àquele que é santo. Consagrar um culto de consagração ao Senhor. Senhor, eu vim consagrar a minha vida a Ti. Aí sim o céu vai descer. Aí sim os cegos de nascença, igual o irmão orou aqui, meu Deus, nós estamos no tempo da graça, na qual homens foram arrebatados vivos. Será que isso não te incomoda? Será que você que é um leitor da palavra, que ora, que toca um instrumento, que não adianta também você tocar um instrumento somente se você não lê, se você não medita, porque só quem toca, mas irmão, não quer dizer nada. Tem que tocar, tem que ler, tem que orar, tem que pregar, tem que evangelizar, tem que fazer tudo para a glória do Eterno. Que adianta, eu sou um bom ministro de louvor. Eu toco muito bem aquilo ali, o Cajão, não eu, o Edson toca, aquele menino toca, eu não toco, porque se eu tocar aquilo ali eu não canto, se eu cantar eu não toco. Cada um o seu dom. E Deus derrama os dons para quê? Para que o corpo seja bem ajustado. A igreja aqui estava começando, irmãos. Mas não levou 8 anos. E outra daqui tem 8 anos. Não levou, creio que não levou 8 anos, porque eles se reuniram, eles obedeceram a Deus. Fiquem em Jerusalém, por quê? Porque eu vou revestir vocês do meu poder. Ficar em Jerusalém para que do alto vocês recebam poder, junto com o poder vem autoridade. Isso, e os homens começaram a pregar o Evangelho de maneira simples. E hoje parece que esse Evangelho que nós pregamos é mentira, e aquilo que está sendo ensinado é verdade. Hoje não mais entra o Evangelho que tem emoção do que o Evangelho que tem unção. A emoção não faz o cego enxergar. De que adianta você se arrepiar toda, meus irmãos, e no final do culto, nenhum paralítico andou, nenhum cego enxergou, nenhum casamento foi restaurado. Não adianta ter emoção, amados. Você não foi convidado para se emocionar, você foi convidado para se consagrar, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero trazer isso para essa igreja, por isso que eu estava as lágrimas aqui, porque eu quero. Por que você está triste que eu quero viver isso aqui? Será que o dia que acontecer, mas não, o dia que acontecer isso aqui, eu te garanto que nunca mais vai sair da tua memória esse culto. O dia que o Senhor tomar esta igreja por completo, na sua totalidade, todos estiverem unânimes. Sabe o que é unânime, Thiago? Não tinha contenda, não tinha divisão, não tinha fofoca, não tinha mimimi. Não tinha meninice espiritual, conforme o próprio apóstolo Paulo falou quando eu era menino. Eu pensava como menino, discorria feito um menino, mas agora que eu sou homem, deixei para trás as coisas de menino. Aqui não tem meninos, e nem vai ter, porque o meu Deus, cuja presença eu sou, Ele já está preparando os valentes dos covardes. E eu louvo a glória do Eterno, que Ele faz separação de valente e covarde. Covarde de um lado, valente para o outro. Isso aqui é evangelho para covarde, não. Isso aqui é evangelho para quem é valente. É evangelho para quem quer botar os pés na eternidade. Mas antes de colocar os pés lá, eu quero viver isso aqui. Prego isso desde que eu conheço Jesus. Os coxos têm que andar. Se Jesus é o mesmo, se Ele está aqui, você tem que entrar aqui cego e enxergar. Mas a pior cegueira que abala, que atrasa até o Evangelho, é a cegueira espiritual. É o crente. Ele só enxerga o que é bom para ele. Ele enxerga e vê defeito em todo mundo. Todo mundo tem demônio, ele não tem nenhum. Esse é o crente de hoje. O fulano, Beltrano, Ciclano, você viu? Ele está cheio de demônio. Ele falou, e eu? Eu não tenho nenhum. Eu não tenho espírito.
Isso não tinha aqui, Léo. Em Atos dos Apóstolos não tinha. Eles tinham tudo em comum. Eles perseveravam na oração e no ministério de quê? Não ouvia. Eles perseveravam na oração e no ministério da... E hoje, como é que é? Ele está mandando eu e você perseverar no ministério da... Tu viu que a oração entra primeiro que a palavra? Aí chega no culto de oração, tem 3, 4 pessoas. Porque terça-feira deve ter algum programa melhor. Irmão, tudo que Deus me der hoje eu vou falar e você vai ter que ouvir. A não ser que você queira se retirar. Eu não sei que rumo vai tomar. Igual o irmão falou, fiz o esboço do culto passado da teste até hoje. Eu não sei para que eu faço esboço, porque o Espírito muda tudo. Vou parar de fazer esboço. Escrevi de uma paz, mas é bom escrever que você aprende. Você lê, escreve, você aprende ainda mais a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos é para mim e para você. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos porque houve uma ordem, paz amado. Houve uma ordem expressa do Senhor. Fique em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês de poder. E Pentecostes nada mais é do que uma festa. Ao cumprir o dia de Pentecostes. Está jogando por terra essa doutrina que eu sou pentecostal porque eu pulo, porque eu falo em línguas, porque eu rodo, porque eu dou cambalhota. Não é isso? Conforme a amada irmã aqui que está aqui, a minha cunhada, ela me convidou para me pregar uma palavra lá na igreja onde ela frequentava. Não é isso? Que ao olhar carnal era Pentecostes, estava acontecendo aí uma vigília, todo mundo pulando, todo mundo rodando, falando em línguas, pessoas caídas no chão, dentro da igreja. E hoje temos que cobrir. Amém, amado? Você não sabe da igreja, eu não estou falando o nome, não quero que ninguém saiba. Então eu fui convidado para ir lá ministrar uma palavra. Eu abri em Coríntios e não preguei nada, só ensinei o que Paulo está ensinando. A ordem e a decência. Alguém pulou, minha irmã? Ninguém pulou. Alguém pulou, minha irmã? Ninguém. Alguém caiu no chão? Não. Alguém falou em línguas? Por que estavam com medo de mim? Porque a Bíblia, mano, vai dizer que quando o Espírito fala, a igreja se cala. Você não vai se calar do que eu estou falando. A igreja vai se calar porque o Espírito Santo de Deus quer fazer algo maravilhoso neste lugar. Deus tem promessa para essa igreja. Eu não estou aqui para ficar na aba do pastor Elton. Não, o pastor Elton falou, o Senhor falou em profecia hoje na igreja. Querido, Deus fala onde Ele quiser. E a maior revelação eu sei que é a palavra de Deus. Mas há algumas coisas aqui em Coríntios que vai falar acerca dos dons. O que eu tenho para mim que o dom melhor que tem aqui é os Coríntios 13 mesmo, o dom do amor. Mas, irmão, nós estamos sentados aqui há 8 anos. Eu sei que o culto é maravilhoso, eu sei que você já sentiu a presença de Deus aqui. Mas tem dias que eu fico aqui pregando, orando, louvando e eu não sinto nada, nem um arrepio. Deus é obrigado a te fazer presente neste lugar. Mas Ele vela toda a sua palavra para cumprir. Ele fala, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, com o coração quebrantado e contrito, ali eu estarei. Então o que está acontecendo aqui é a chegada do Espírito Santo. Porque não tinha sido derramado. Por isso que Pedro negou Jesus. Porque ele não tinha o Espírito. Por isso que o Senhor chegou para Pedro e falou assim, ó, Pedro, quando você se converter, tu serás uma bênção. Ou seja, Pedro não era porque não tinha o Espírito. Por isso que ele sacou da espada e cortou a orelha do soldado mau. Por isso que ele negou o Senhor e falou assim, ainda que eles me neguem, eu jamais te negarei sem o Espírito. Por isso que é necessário você se revestir de toda a armadura de Deus, porque dias piores virão. Amém. E como é que eu faço para me revestir de toda a armadura de Deus? Só ler a palavra de Deus e colocar em prática. Fingir o lombo com a verdade, a coraça da justiça. Todos nós conhecemos aquilo ali, irmãos. E aquilo aí é para mim e para você. O que está aqui, amados irmãos, é para os crentes, é para os servos, é para os cristãos. Eu quero que você compreenda que hoje sim o Espírito Santo de Deus, as bênçãos de Deus, os dons profetizados na sua palavra de Deus, se ligar na terra será ligado. E hoje você pode viver isso aqui. Não porque merecemos, não porque buscamos, não porque oramos, não porque não somos dignos, não somos merecedores, mas a graça de Deus ela é tão maravilhosa que ela quer batizar com o seu Espírito. Batismo com o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, cadê isso? Eu lembro sempre dos antigos.
Eu assisto culto na internet de 1900 e tanto, 1900 antigamente. Eu falei, meu Deus, cadê isso? Por quê, amados irmãos? Não tinha tanto entretenimento. Não tinha tanta praga. Não tinha o diabo atentando, tinha, mas a ocupação era ler, orar, louvar. Ah, irmão, você nasceu para viver para Deus. Se nós não dedicarmos mais tempo para Deus, para a sua obra, para a sua palavra, a gente vai viver isso aqui só. Pastor, mas isso não é o suficiente para não, querido. Eu quero ver o céu aberto. Eu quero ver mesmo, conforme pessoas têm um dom de visão aqui, que eu sei que tem. Se já tem pessoas que têm um dom de visão, é porque Deus está nesse lugar, amém? Porque a Bíblia fala que o Espírito, ele distribui a quem ele quer. Mas você quer? Você quer receber os dons espirituais? Você quer ter o dom de discernimento de espírito, o dom de língua, de interpretação, os dons de profetizar dos 9+1, que é o amor? Você quer? Vamos buscar, igreja. Vamos botar a cara no pó, igreja. Vamos consagrar nossa vida. Me ajude em oração, igreja. Eu te ajudo em oração. Vamos viver o Pentecostes, vamos viver o sobrenatural, sem pular, sem rodopiar, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus, ao ponto de tu entrar ali já cheio. Se não, amados irmãos, não vale a pena. Vamos fazer como os apóstolos. Irmãos, eles eram homens como eu e você. Eu não sei como é a aparência de Paulo, de Pedro. Quando chegar na eternidade nós vamos saber. Mas certamente, amados irmãos, eram homens iletrados como eu e você. Não tinham faculdades. Porque Deus, ele veio chamar aqueles que não são para confundir os que são. E ele conseguiu fazer isso. Porque quando Jesus fala na sua palavra, ele cumpre. Ele pega aqueles que não é nada, Tiago, abre a boca, que eu preencherei. Havia uma promessa, irmãos. E essa promessa é para mim e para você. Vou além. Diz que adianta a gente cantar, vem fazer o que nenhum outro fez. Toda vez que eu canto aqui, ele falou, Senhor, mas para acontecer isso, a gente tem que buscar muito. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Irmão, você já viu o que está descrito em Joel? É o que ele fala aqui. E ele quer derramar. Ele quer derramar. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Os jovens profetizarão. Os jovens não querem nada com Jesus, irmãos. Eles querem surfar, fumar maconha, beber cachaça. É isso que eles querem. A quantidade de pessoas hoje fumando, bebendo, se prostituindo é maior do que o número de pessoas que estão na igreja, sim ou não? Estava aqui na Rua do Moinho ali agora, que reúne todos que estão lá. Vai ter o dobro de pessoas que aqui estão. Porque eles só vêm, amados irmãos, se o diabo acabar com a raça dele, ele pode estiver todo moído mesmo, todo arrebentado. Eu passo por um todo dia, só pode ser Deus falando comigo. Todo dia eu encontro um. E a mesma coisa ele fala, estou te devendo uma visita. Todo dia que eu passo por ele, eu jogo o carro em cima dele para brincar com ele. Quem é, pastor? Eu não sei, Deus sabe. Ele fala, estou te devendo uma visita. O outro assim, eu vou lá, hein? Eu vou lá, hein? Eu vou lá. Uma hora vem, irmãos. Uma hora vem. Porque para isso eu tenho orado. Porque eu era bêbado. Então todos os bêbados têm que vir para cá. Porque Deus ele veio para os doentes. Deus veio para os maconheiros, para os doentes, para os viciados, para as prostitutas. É para isso que ele veio. Ele veio para mim. Então tu acredita que tem jeito para ele, irmão? Teve jeito para o ladrão da cruz? Enquanto a porta da graça estiver aberta, nunca diga para uma pessoa que ela não tem jeito. Porque Jesus é aquele que conserta o ser humano. Ele é carpinteiro. Então ele conserta a árvore. Já falei isso aqui. A árvore pode estar toda arrebentada, mas se a raiz estiver ali, é só derramar a água. Você vai ver ela florescer. Você que compra esses temperos verde de cada, bota ele num copo d'água. Ele suga a água todinha, que onde há água tem vida. Então nunca duvide. Vai estar doidão caindo pelos tabelas, igual o andava. Jesus falou, vou pegar esse cara bêbado aí, ele vai virar um louco por mim. Ao ponto das pessoas pararem de falar comigo, eu parei de falar com ele porque ele só fala de Jesus. A minha cara de preocupação. É melhor falar só de Jesus do que não falar de Jesus e perder minha salvação. Isso é compromisso que eu tenho com Cristo, você também tem.
Falar das grandezas e das maravilhas de Deus, que Ele já operou na sua vida, Ele já fez já na sua vida. Só que Ele quer derramar mais. Você quer? Ele quer completar a boa obra que Ele já começou a fazer na sua vida. Então, quando chega em Atos dos Apóstolos, ele fala: ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Nós estamos reunidos onde? Num só lugar, irmãos. Não tem 120 pessoas, mas não precisa. Basta a tua mente estar focada no céu. Basta você entrar aqui conforme o irmão falou. Não olha para o instrumentista, não. Não olha para cá, não, irmão. Olha para o autor e consumador da sua fé. Fecha os teus olhos e fica adorando, de preferência de olho fechado, que aí tu não vê nada, mas tu pode ver o Senhor. Porque Paulo viu no caminho de Damasco. Hoje eu contemplava o sol na praia, fechei os meus olhos, eu não consegui olhar para o sol. Veio na hora, falei, meu Deus, o que Paulo viu? Paulo tomou um tombo, ele caiu, porque quem tem um impacto com Cristo cai mesmo. Só que não fica caído, que ele levanta. É o história que eu não entendo. O crente cai e fica caído, mas o crente Paulo, ele caiu, Jesus foi lá e levantou ele. Levanta esse varão que caiu um vaso de honra. Ele vai sofrer muito por causa do meu nome. Paulo sabia que ia sofrer, querido. Mas é bom você saber que vai sofrer, mas que o teu nome está escrito no livro da vida. Bom você passar por todas as tribulações, dando glória a Deus. Porque o motivo de você estar aqui é porque o Senhor ainda está na tua vida e na minha vida. Então, se cumpriu o dia de Pentecoste, que eu torno a repetir, nada mais é. Pentecoste, eu deixei escrito aqui, é o nome que se dava à festa das semanas. Também chamada festa da colheita, ou ainda festa dos primeiros frutos. Amém, querido? Quando a pessoa perguntar, tua igreja é pentecostal? Você pode perguntar na hora, pode perguntar para ela, o que é pentecostal? Pede ela para te responder. O que é pentecostal? Se é crer nos dons, eu creio. Então, ser pentecostal não é isso. É uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E calhou de acontecer esse dia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Aconteceu naquele dia. Um dia que o Senhor determinou. Amados irmãos, quem sabe, toma essa palavra no teu coração. Não é hoje que Deus determinou isso. Quem sabe Ele já ligou dos altos céus, mesmo a gente não sendo digno, não sendo merecedor de nada. Eles estavam ali reunidos, eles não sabiam o que ia acontecer. Por quê, irmãos? Por quê? Porque eles não estavam buscando nada. Eles não se reuniram para buscar nada, senão a presença do Eterno. A igreja é exatamente isso, a assembleia, a congregação, para a gente se reunir e todos estarem ligados, porque, meu amado, por isso que é inadmissível no momento da palavra. A pessoa está com coceira, está com xilique, está bebendo água, está indo no banheiro, está chupando chiclete, está botando bala embaixo do banco. Não é este momento, aí nada acontece, mas se estiver focado em Deus. Se estiver ouvindo o que o Espírito está falando, se o teu pensamento estiver ligado aqui, o Senhor pode botar uma escada que os anjos vão subir e descer, conforme Jacó viu naquele dia. Eu estou te chamando a atenção para você prestar atenção no que o Espírito vai derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida. E Deus me deu essa autoridade para pregar a sua palavra, porque se não tiver autoridade ninguém prega. Somos xingados, somos caluniados, mas eu não vou parar. Eu vou avante, eu vou à frente, assim como o apóstolo Paulo foi, porque eu quero abraçar Paulo. Foi Paulo que me inspirou. Eu quero abraçar Pedro. Pedro, eu pesquei também como você. Jesus me resgatou e me fez um instrumento vivo em tuas mãos, conforme você foi, Pedro. Você tem que estar ligado, irmãos. Não é aquela gíria do mundo, não. E aí, quem? Está ligadão? Não, estou ligado no Espírito Santo de Deus. Eu estou ligado no céu. Não é que ele fica, está ligado. Não tem gíria na igreja, não. A gíria aqui é a palavra de Deus. É o Eterno, é o Salvador. E nessa época não tinha piadinha, Thiago. Não tinha mimimi. Não tinha crente ligado em piadinhas, sem graças. Não tinha gente postando no status do WhatsApp. Que não tem coragem de falar frente a frente. Não tinha crente no Facebook, denigrindo, falando mal de pastor, dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai. Não existia esse tipo de crente. Eles eram cheios. Se possível for, filho, se aparta disso. Você pode estar roubando a sua salvação. Não é pecado dele. Pecado é ficar vendo aquilo ali.
Pecado é ficar ouvindo o que não presta. Pecado é ficar vendo, ouvindo o que não presta. Tu não foi chamado para isso. Tu tem o selo do Espírito. Deus diz na sua palavra que Ele te comprou, você é propriedade dEle, para te fazer nação santa, sacerdócio real. Com preço de sangue Ele te comprou, com preço de sangue Ele comprou os apóstolos, para me ficar dando ouvido a mentiras, a fofoca, a contendas, a divisões, a blasfêmias. Não existe isso aqui. Quando a igreja está unida, ela é forte. Quando a igreja está unânime num só pensamento, o Senhor opera na sua totalidade. Eles estavam unânimes. Quando se cumpriu o dia de Pentecostes, o Senhor deu um recado a ele: fique em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. Eu creio que ninguém sabia dessas 120 pessoas. Eles não sabiam o que ia acontecer. Porque Deus é assim, Ele faz quando você menos espera. Tem culto aqui que toma uma proporção, é culto de orações, então o último, então Deus sabe. Deus, quando tomou uma mulher aqui que não conhece a vida de ninguém, abriu a boca, a mulher abriu a boca e falou com a igreja toda, sim ou não, igreja? E o nome do Senhor foi glorificado. Para que ninguém fale assim, não, é porque Ele sabe a minha vida. Conforme um ditado popular que eu tive que falar um dia para uma pessoa, é mais fácil você mudar de templo, mudar de congregação, mudar de igreja, do que se arrepender e confessar os seus pecados diante do Eterno. Pode dar glória aí, irmãos. É o Senhor. É mais fácil para algumas pessoas. Briga com a irmã, briga com a Vanessa, estou dando exemplo, briga com o irmão. Vou para outra igreja. É mais fácil que chegar ao teu irmão, não pequei contra ti, somente contra ti pequei, me perdoa, vou jogar essa mão por terra. Não é mais glorificante? Não glorifica o nome do Senhor, irmão, porque pecar todos pecaram. Posso eu ter te ofendido, mas de maneira nenhuma eu vou mudar de lugar, vou voltar para Nova Iguaçu, vou para Caxias, vou para Pernambuco, não vou mudar. Eu vou permanecer aqui e eu vou até ti te pedir perdão, sim, e pedir oração, sim, para que o diabo seja envergonhado. E isso também tinha em Pentecoste. Isso também tinha em Atos dos Apóstolos, que Paulo e Pedro saíram na briga. Tiveram desavenças. Eu estava lendo aqui, tiveram um desencontro acirrado. Conforme Paulo estava indo ali de igreja em igreja, ali falando, pregando o Evangelho. E chega um amigo dele, que eu não sei se é Silas, se é Barnabé, ele convida João Marcos, ele fala, não, ele não vai conosco, porque ele não veio fazendo a obra, ele não conhece. E ali houve uma discussão acirrada. Mas depois eles voltam atrás, eles se perdoam, lá na frente Paulo vai e chama Marcos. Porque a nossa luta não é contra o diabo. E isso é outra meninice, irmãos. Vou sair da igreja porque o Edson não me deu a paz. Vou sair da igreja porque o José não me deu a paz. Vou sair da igreja porque o pastor não falou comigo. Irmão, se Deus falar contigo, tá bom. Se o Espírito Santo de Deus está falando contigo, louvado seja o nome do Senhor. Não espere nada de mim. Espere do Eterno, do Glorioso, do Poderoso. Outra criancice. Não vou hoje não, que eu gosto de ficar isolado. Não gosto de ficar perto de ninguém não. Não vai morar no céu. Porque no céu não vai ter um quarto privativo para você, com banheira, com hidromassagem. Que mais que tem uma suíte, quarto. Não vai ter, irmãos. Quem se isola peca. Eu preciso ficar no meu cantinho. Tem um cantinho muito quente que você não vai gostar de entrar lá. Porque para entrar lá no reino do céu tem que ter o perfil do cidadão do céu ainda aqui na terra. E o perfil do cidadão do céu está em comunhão. Conforme que vamos fazer aqui hoje, a ceia, a comunhão, o partir do pão, a festa ágape, a festa da fraternidade, a festa do amor. Mas eu não vou, porque eu não estou falando com fulano. Eu não vou, porque eu estou de mal com ciclano. Eu não vou, porque eu estou de mal. Aí Satanás arrebenta a veia do teu coração, tu infarta, tu morre, tu vai para onde, querido? Quem se isola peca. Quem se isola peca. Ou a palavra de Deus errou. Quão bom e suave é? Quão bom e suave é? Já viu uma união, uma conexão que vem de ali no Isaías? Tem uma borrachinha no meio para não vazar água. É coladinho, querido. É um com o outro ali. Senão não tem céu. Eles viveram tudo isso aqui porque eles tinham tudo em comum.
Tinha briga? Tinha, pô, mas voltava a paz. Discussão acirrada ali. Chega mais para frente ali, eles querem impor a condição da lei. No gentios que estavam se conversando, outra discussão. Aí entra Tiago, ele chega autorizado no Concílio de Jerusalém. Ele abre a boca, ele o Espírito toma ele, pronto, tudo ficou normalizado. É para ser resolvido na hora, na igreja. Porque eu falo, tem coisa que só acontece na igreja. Não temos mais tempo, irmão, para meninice, para criancice. Eu tenho orado a Deus para ele limpar esse lugar. Que isso, pastor? Tu pode? Tudo é possível que crê. É para tomar, Senhor? Louvado seja o teu nome. É rebelião que quer? Aqui não tem lugar para demônio. É contenda? Não tem lugar para demônio. É fofoca? Não tem lugar para demônio. É mentira? Não tem lugar para demônios. Porque se botar os pés aqui, vai manifestar. E o nome do meu Deus vai ser glorificado. Porque nas minhas mãos não, que é a mão da igreja que vai impor as mãos, a pessoa vai ser liberta. Mas se não quer, querido, a Bíblia diz que eles tinham tudo entre eles. O apóstolo Paulo mesmo diz: não vos associeis com irmãos que se dizem irmãos por debaixo. Judas vai falar da festa da fraternidade e tinham crentes infiltrados ali. Eles queriam tudo, menos a fraternidade, menos o amor de Deus. A festa que nós vamos fazer hoje é a festa do amor, a festa da fraternidade. É o que está aqui que nós vamos partilhar. Lembrar da comunhão que Cristo. Irmão, no nome de Jesus Cristo é comunhão. É união. É reconciliação. Nós estamos sempre prontos a perdoar. Porque perdoar é uma especialidade do Espírito Santo de Deus. E você tem o Espírito Santo de Deus. Só falta os dons ser derramados. E se for derramado hoje, abre o teu coração. Abra o teu coração para receber. Porque tudo que vem do alto é maravilhoso. Completou. Dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos num só lugar. Será que eles estavam num só pensamento também? Eles não sabiam o que ia acontecer. Foram buscar aquilo que Jesus falou. Eles lembraram e falaram: vamos nos reunir, porque Jesus falou para ficar em Jerusalém. Aqueles homens tinham vida de oração. Orar sem cessar. De repente veio do céu um barulho semelhante a de um vento soprando muito forte. Amém, querido? Vento também vai falar do Espírito Santo de Deus. Basta você se transportar lá para Ezequiel, no Vale de Alto Seco. Sopra o vento do Espírito, Senhor. Você quer sentir esse vento? Você pode sentir, irmãos. O culto não acabou ainda não. Não deixa esfriar, não. Deixa aí acesa essa chama no teu coração. Veio de repente um vento do céu, um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde eles estavam assentados. Vocês estão assentados? Não é necessário ter em casa, tá vendo? Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo. Eles viram, irmãos, tiveram uma visão. Mas a Bíblia vai dizer que todos eles viram dela. Ou seja, não é só o dom de visão neste dia, que todos viram sobre cada um deles repousar línguas de fogo. Glória a Deus. Será que se um dia você vê isso aqui, como é que você vai entrar aqui no próximo culto? E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias de dinheiro. Não? Cheia de casa alugada. Cheia de carro zero. Cheio de óleo, de azeite. Não. Cheio do... E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, tudo que ela quer é desfazer a obra do diabo. Porque esses homens saíram numa velocidade tão grande que a Bíblia vai dizer que até a sombra de Pedro curava. A Bíblia vai dizer que Pedro ele encontra um homem aleijado chamado Enéas. Acho que é Enéas, se eu não me engano. E aquele homem ele é curado. Uma simples palavra. Pedro não faz campanha, Pedro não faz nada, ele chega, Enéas, o Senhor Jesus Cristo te cura. Amém, irmãos? Então se hoje você entrou aqui doente, falou, pastor, estou doente, você no final do culto, em simples palavras, o Senhor Jesus Cristo te cura. Tempo da graça. Tempo da graça também vai dizer que esses homens que mentiram, como Ananias e Zafira, foram fulminados. Irmão, não brinque com Deus. O mesmo Deus que cura, Ele mata.
Porque Satanás entrou no teu coração, Ananias. Você não mentiu para Pedro, você não mentiu para o Edson, você não mentiu para o Wesley, você não mentiu para o Tiago, você não mentiu para a igreja, você mentiu para Deus. O cara morreu. Que é por da graça. Porque mentiu. Quantos crentes você conhece hoje que mente? Eu quero ter um cara. Conheço. Só não vou te dizer quem é, mas eu conheço. Mente. Por quê? Porque ele crê que não vai acontecer nada. Mas a impressão minha ou a mentira tem consequências? A impressão da minha cabeça é isso? A mentira tem consequências. E na vida, a igreja estava nascendo. Os homens estavam cheios do poder. Como Moisés, quando desce do monte. Como é que vira o rosto de Moisés? Viu como é que faz você ficar próximo a Deus? O que é que faz na minha sua vida? Imagina uma semana de consagração. Imagina um diazinho sem celular. Pastor, sem celular. Imagina um diazinho sem WhatsApp, sem YouTube, sem televisão, sem jornal. Imagina um dia só. Se você se consagrar a Deus, você vai querer consagrar a Deus. Imagina um dia só você jejuando e buscando o Senhor. Você vai querer fazer mais. Porque quando você busca, a primeira vez que tu ouvir Deus te chamar pelo nome, como fez com Samuel. Irmão, imagina, Samuel, ele era novinho, mas ele nem sabia quem estava falando com ele. Mas tu imagina, você começar a buscar Deus, quando tu for dormir, o Senhor te chamar no seu ouvido pelo nome. Falar, José, levanta que eu quero falar contigo. E agora Deus é sensual. Ele não vai gritar, só quando eu estou pensando aqui. Ele vai dizer, Léo, levanta. Mas pastor, eu sou um pecador. É um pecador que ele quer falar. Eu também sou um pecador. Ele foi falar com Adão, que também era um pecador, que tinha pecado. Tu vai buscar mais ou não? Sim. Quando tu ouvir o Espírito, tu nem dorme. Você vai querer ouvir sempre Deus. E ouvir sempre Deus é bem melhor do que ouvir o homem. Mas para ouvir Deus tem que buscar muito. E eu quero isso. Eu sei que você quer. Você não está sentado em vão. Foi o Espírito que te trouxe aqui. E todas as pessoas ali reunidas, para esse relógio aí, Senhor, ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Jesus falou que eles iam ser revestidos de quê? De poder, amém? De acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam reunidos ali judeus, né? Isso, um monte de gente ali, que eu vou pular isso aqui, que você sabe, de repente até brasileiro lá. E todos eles, cretenses, árabes, todos nós, os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Versículo 11. No 12 vai dizer... E todos estavam absolutamente assustados e confusos. Irmãos, eles nunca tinham visto aquilo ali. Imagina um culto aqui que você nunca viu. Igual você canta, eu sei que tu clama por isso. Senhor, faça diferente, faça o teu mover. Senhor, faça um culto aqui glorioso, maravilhoso. Irmão, você... Amanhã vai bater aqui, vai ter culto hoje. Vai ficar tão cheio, não tem nada mais que satisfaça mais o ser humano do que o Espírito Santo de Deus. Não tem, irmãos. A alegria de ser tomado por Deus. Tu imagina aqueles homens do passado que foram arrebatados vivos, Enoque andou com Deus. Elias numa carruagem de fogo. Aí chega Felipe na graça, achando que não ia acontecer mais. Falou, não foi Elias? Aí vem um anjo do Senhor e fala com Felipe. Felipe, levanta-te. Ele estava deitado. Manda alguém levantar porque está deitado, né? Levanta-te e desce no caminho de Gaza. Eu vou te usar poderosamente lá. Você vai te dar um eunuco. Ele está vindo, está feliz porque ele foi e comprou um pergaminho, ele está lendo. Quando o Felipe chega até ele, aí quem fala com o Felipe é o Espírito Santo ou vice-versa, né? Você pode ser o anjo ou o Espírito. Eu vou tocar aqui porque de repente a pessoa toca, né? Eu não sou conhecedor da Bíblia. Então chega o Espírito Santo e fala, chega perto do cara. E fala com ele. Entende tu o que dele? Felipe. Mas esse Felipe, ele era cheio do Espírito. Ele estava em Pentecostes. Ele estava reunidos. Unânimes, irmãos. Foca a tua vida na oração, na palavra de Deus. Tu vai ver o que eu vou fazer na minha vida e na sua vida.
entende tu que lê? Como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Pô, meu camarada, então sobe aqui e me explica. Ele sobe ali, começa, sabe? Você está lendo o quê? Eu estou lendo Isaías 53. Feliz, ele já estava feliz. Porque quem lê a palavra de Deus é feliz. Quem lê os evangelhos é feliz. Já está comprovado de que quem lê a palavra de Deus é mais feliz do que aquele que não lê. Porque isso aqui é espírito e vida. E eu nunca experimentou, amados irmãos. Saiu feliz, saiu regozijando. E antes Filipe foi lá e explicou para ele. Entende tudo que lê? Ele falou, não, como posso entender se ninguém me explica? Ele está falando dele mesmo ou ele fala de outro profeta? E Filipe, abrindo a sua boca, começou a falar do Messias, em Isaías 53. E certamente quando tu fala de Jesus Cristo, fala de João Batista, tu tem que falar de batismo. É quando ele para o carro, eis ali a água, já estava feliz, com mais ainda. O batismo é feliz para você? Não é uma maravilha aquela festa? Mais maravilhosa é quando a gente não fingia. Quando a gente desce a água ali que morre, irmão, tem que morrer na água. Quando eu estou no batismo, até brinco, falou, se fosse vigiar, é melhor tu morrer aqui, que aí Deus te leva. Ele vai lá, ali tem água. Que impede que eu seja batizado? Ele nada. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O Lucas acabou de ler. Eu creio. Eles descem. Filipe batiza o Lucas. Sem tempo de igreja. Sem ser casado. Sem perguntar se ele fuma, se ele bebe, se ele fazia parte de algum ministério. Não, ele vai lá e batiza. Porque uma vez que tu crê no Filho de Deus, eu posso dizer que as águas consigam te batizar. Mas uma doutrina que você não sabia, mas para a honra e glória da sua palavra te libertou. Amados irmãos. E ele sai jubiloso. Ele começa, glória, maravilha, que alegria, Deus te dá alegria, me dá paz, me dá longanimidade, me dá benignidade, me dá temperança, me dá domínio próprio. Então ele estava feliz, porque o Espírito Santo de Deus faz isso na vida do ser humano. Ele sai jubiloso, alegre, contente, feliz. E quando ele olha para o lado, cadê Filipe? Foi arrebatado. Na graça. Você já foi arrebatado? Deus te levou a algum lugar? Não? Para tu ver o quanto nós estamos longe. Glória a Deus. Estavam morando, eu já li tudo isso aqui. Entretanto, no versículo 13, né? Outros, para ridicularizá-los, exclamavam, esses caras estão cheios de vinho, estão chapadão. Que tem hora que parece também, está tomado pelo Espírito. Falou, rapaz, esse cara está normal não. Não, que quando o Espírito abre a boca, só ele tem poder de calar. Eles nunca tinham visto aquilo ali. Falou, eles estão chapados. Porque estão falando a nossa própria língua que nós nascemos, nossa língua materna e paterna. Nós estamos ouvindo eles falar em alemão, em francês, em árabe, em judeu, nós estamos ouvindo. Será que eles não são galileus? Mas foram galileus batizados. Foram galileus cheios do poder de Deus. E isso pode acontecer hoje. Como assim, pastor? Tu quer dizer que se eu for missionar lá no Japão, posso falar japonês? Quem crê que pode? Está na palavra. Eu, por exemplo, já sou iletrado, né? Mal falo português. Às vezes até tropeço, ainda tem a língua presa feito Moisés. Aí vou pegar na Espanha. Falei, meu Deus, como é que eu vou abrir a boca? Falei, Senhor, Pentecostes eles falaram e os espanhóis entenderam. Derrama graça. Que eu não vou pedir intérprete, não. Né? Porque tem uns pregadores que falam, eu falo inglês, o cara vai lá e traduz. Não, vou crer no poder de Deus. Eu vou abrir a minha boca, de repente vai sair em inglês aqui, vai sair no francês. Está escrito, irmãos. Eu estou rindo, mas está escrito, é a palavra de Deus. Aleluia. E aconteceu que Pedro se coloca de pé, juntamente com os 11, amém? Então tinham 12 ali. Pedro tomou a palavra em alta voz. Foi em alta voz, irmãos? Não tinha microfone, não. Tinha que esgoelar a voz. A gente tem um auxílio aqui. Em alta voz pregou a multidão reunida. Aí dá o discurso. Homens judeus, todos que habitais em Jerusalém, e permita que eu vos esclareça o que se passa. Mas peraí, Pedro, tu é pescador. Tu não tem nenhum primário. Não precisa ter o primário. Basta ter o Espírito. Você conhece pessoas que não sabem ler, mas quando abre a Bíblia, Deus derrama graça, a pessoa consegue ler? Esse Deus é poderoso, irmãos. Esse Deus é poderoso. Permita que eu vos esclareça o que se passa, amém, irmãos? Dai atenção, pois as minhas palavras. Tu sabe, obviamente, quando Pedro fala isso, fala, dai atenção às palavras de Deus.
Por isso que o momento de culto, irmãos, a palavra ela é fundamental que as pessoas estejam focadas e ouvindo o que está sendo dito. Para que você possa assimilar e guardar na tábua do seu coração. Dai atenção. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Até porque são apenas 9 horas da manhã. Depois eu te explico isso aqui, que não vai dar tempo. Muito diferente disto. O que está ocorrendo foi predito pelo profeta. Você quer ir lá? Não precisa, né? Que ele vai dizer aqui, ó. O profeta já você pode conferir lá, que eu no capítulo 2, que ele vai falar. Nos últimos dias, estamos nos últimos dias? Diz quem? O Senhor. Aleluia. Agora você tem que tomar na tua mente isso aqui. Nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Só falar um pouquinho de jovens aqui. Até os jovens do passado, eles eram mais espirituais do que os jovens de hoje? Perguntar a um jovem, quantas vezes tu leu a Bíblia? Ele falou, Bíblia? Sabe nem o que é. Mas também não adianta ser um jovem cheio da palavra de Deus, né? Conheço a Bíblia, já li 2, 3, 4, 5 vezes, porque eu conheço jovens assim que já leu muito, dava aula até em mim, mas hoje está no mundo. Porque tem uma coisa que o crente tem que vigiar, querido. É com um pequeno órgão que nós carregamos. É isso aqui. Isso aqui é terrível. Por isso a gente tem que ter cuidado quando a gente abrir a boca para falar de alguma pessoa ou de um filho de alguém. Porque no ditado popular, na antiguidade, as mães falavam. Né? Que as outras mães, né? Minha mãe falava isso, minhas irmãs, descia a madeira assim na sua filha, por exemplo, se perdeu com 15 anos, com 17 anos, tá vendo? A minha filha não, que não sei o que. Eu vi isso acontecer. A filha virou uma prostituta. Por conta disso aqui. Porque Tiago fala da língua. E outros provérbios falam da língua. E hoje, amados irmãos, está difícil a pessoa conter. E quando a gente fala, ela saiu. Julga todo mundo, fala de todo mundo. E eu vi isso acontecer. Com tristeza eu falo isso. Jovens conhecedores da palavra de Deus. Muito mais do que eu. De que adianta eu ler a Bíblia conforme o Elvis já leu, né, 40 vezes, 100 vezes, 1000 vezes que ele tem lido? Se eu não pratico. Se eu não coloco em prática. De que adianta o meu conhecimento? Se eu empresto a minha boca para maldizer o meu irmão? Lembrando que a nossa boca é a boca de Deus. Isso também não tinha aqui em Pentecostes. Porque eles estavam unânimes. Eles não tinham tempo para brincadeira. Nem para pescar mais. Porque se pescaria fosse bom, Jesus não tinha chamado Pedro. E a pessoa não está pescando mais não, foi só almas. Quando dá, eu pesco. Mas a preferência hoje é almas. Então Pedro, ele fala... Não, aqui diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, né? Mas o dos jovens que eu queria falar rapidinho aqui, que já deve ter encerrado o culto lá em Vaz Lobo. Mas quem pegou um pedacinho lá, quem está pregando hoje lá é um jovem. Que o pastor está na igreja. Ah, mas tem que ser o pastor que prega. Não, quem está pregando hoje lá para a glória do Eterno é um jovem cristão. É um jovem que toca violão, que a gente vê ele nas lives, chamado Edgar. Quem conhece? Que já pregou aqui também, Deus usou poderosamente. Amados irmãos. Mas por que está usando? Porque está cheio. E quando tu está cheio, tu não pode reter água. Quando eu olhei ali, me assustei. Vi um jovem ali, as pessoas tudo elogiando. Meu Deus, que maravilha, ver um jovem pregando a palavra de Deus. Querido, os jovens do passado pregavam a palavra de Deus. Daniel era jovem, sim ou não? Os amigos de Daniel eram jovens. Mas oravam, buscavam. Tu viu o dom que Deus derramou sobre a vida de Daniel? Porque ele não se contaminou com esse mundo. Infelizmente, alguns jovens querem estar com o pé na igreja e um pé no mundo. Tem que escolher. Ah, pastor, mas é muito difícil. É impressão minha. Vou entrar em outro detalhe aqui. Não sei se vai dar para terminar, depois a gente termina no próximo culto. A palavra de Deus vai dizer que não veio tentação sobre vós, na qual nós não podemos. É verdade isso? Está escrito? Vocês falaram de tanta tristeza, mas até que não está escrito. Não podemos suportar. Não podemos suportar. Está escrito ou não? Então, quando vem a tentação, eu posso suportar? Vamos supor que uma mulher muito linda, cinematográfica, eu saio amanhã para fazer uma caminhada, Amanda não pode ir. Ela vem até a mim, ela me tenta ali tudo quanto é jeito. Eu posso suportar? Sim.
Porque eu tenho um Espírito. E o Espírito ele vai me convencer que aquilo ali vai ser momentâneo. Que aquilo ali não vai valer a pena. Ele vai vir na hora. Então eu posso suportar de que maneira? Você já viu. Não cobiçar pecado. Seja qual for a tua cobiça, se tu cobiçou é pecado, mas Jesus está aqui para te perdoar. Então vem lá cinematográfica, manda ficou em casa. Usando eu de exemplo, amém, irmãos? Amém. Eu não quero isso. Não quero cerveja de copo, não quero brama, não quero qualquer, não quero nada. Eu quero o Espírito, eu quero Jesus. Porque o diabo se arrebenta. Se ele vai enviar, só que ele vai enviar o quê? Para o ano. Vai enviar boneco. Porque é viciado em cerveja. Vai enviar cerveja, é viciado em jogo, raspadinha, casa lotérica. É o que ele vai fazer, ele não é bobo. Se engana quem pensa que o diabo é bobo. Aí vem a cinematográfica. Opa! E hoje eu não estou nem ganhando com a minha esposa. Foram poucas vezes que eu levantei na cabeça. Porque está difícil. E quando eu olho até para brincar, eu falei, olha, Amanda, ela tenha misericórdia. Ela cai na risada. Junto comigo. Até brinquei com ela. Irmã, tenha misericórdia. Amanda, dá uma olhadinha. Falei, tenha misericórdia. Irmão, se for nua, chama menos atenção. Sem brincadeira nenhuma. Então posso suportar, sim ou não? Veio lá, você olhou, não cobiçou. O pecado de Davi foi porque ele cobiçou. Ele olhou, ele poderia ter suportado. E ele era rei, querido. Você é rei? O fato de você ser rei não quer dizer que você não vai ser tentado, não. Pastor, quem está aqui, o Ira, todo mundo está sentado, vai ser tentado. Mas o que eu vou dizer, não veio tentação sobre vocês, mas vocês não possam suportar. E lá vem um avião. E vai ao teto teto. Já vi, irmão, vai passar, vai passar. E tem esse negócio, ó. Aí o crente sai. Aí fala que, eu não suportei. Ué, a palavra de Deus está dizendo que você, né, pode suportar. Manda fugir da aparência de quê? Tu sabe que é uma pombinha que está vindo ali, querido. Sai, apartai-vos de mim. Pode suportar. Tu sabe que tu vai à praia, tu vai ver o quê? Toda mulher vestida, de vestido longo? Nem na igreja tu vê mais, porque virá na praia. Já é uma raridade. Na praia tu vai ver nudez, pô. Não é isso? Então quando a gente vai caminhar, procura ir para um lugar deserto. Você foi para caminhar, você não foi para ver nada. Foi para mergulhar. Então isso aqui, amados irmãos, é Bíblia. Não veio tentação sobre mim, sobre você, na qual não podemos suportar. Mas se cair não tem problema. A Bíblia fala, se pecar, ainda há um advogado fiel. Que ele bota uma pedra porque veio arrependimento. Arrependimento quando traz uma dor, um peso no meu coração, fala, Senhor, me perdoe. Sou digno de morte. Sou digno do inferno. Mas esse pecado eu não vou cometer mais. Tem misericórdia, Senhor? Voltando para o texto. Derramarei. Mostrarei maravilhas em cima dos céus. Sinais debaixo da terra. Sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Já vimos isso. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Irmãos, está acabando o curso. Mas abre rapidamente aí. Em Coríntios 14. Pelo que a irmã falou aqui, eu vou trazer isso aqui uma outra hora. Mas só para você ter noção do que Deus tem preparado para esta igreja. Você crê? Amém. Coríntios 14. Pulo 12, vai para o 14. 1 Coríntios 14. 14, versículo 26. O culto de domingo tinha que ser mais longo. Pelo menos até umas 10 horas. Dá para dormir, dorme 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, até 5 da manhã para dormir. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Pô, se você dormir 7 horas por dia, 8 horas, dá para recuperar, ou não? Hoje eu lendo a Bíblia aqui, o que você acha que me deu sono? Fiz a garrafa de café, eu não estou com sono, eu estou lendo a Bíblia. Rapaz, o diabo ele não cessa. Você não está com sono, você começa a ler daqui a pouco, estou lendo lá, daqui a pouco... Fui lá, fiz o café, tomei o café, voltei a ler, fiquei em pé aqui dentro, daqui a pouco veio o sono de novo. Mas veio tão forte o sono, falei, não tem problema. Era 10 para as 5, eu botei o relógio para despertar 5h30, eu vou dormir meia hora, 40 minutos, mas eu vou levantar. Quando deu 5h20, antes de despertar, eu levantei. Amados irmãos, só não levanta quem não quer. Abriu aí? Versículo 26. Portanto, qual a atitude correta, então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo,
ou tem uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua, tudo seja feito para a edificação da igreja, amém? Se alguém falar em uma língua estranha,